Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos no grupo de estudos da Casa Espírita Amor e Luz, CEAL. Boa noite a todos. Hoje, junto na mesa para falar do tema preconceito, está a Cláudia, e o Lucas, Sandra e o Eduardo, que ficará ali no computador também, partilhando junto conosco dos seus conhecimentos. Eu convido a todos que já estão entrando aqui na nossa live a fazer a preparação para que a gente possa entrar na mesma sintonia. Então, nesse momento, fechem os olhos, respirem algumas vezes profundamente. E junto com essa respiração, nós somos abastecidos pelas boas energias, pelas intuições dos bons espíritos. E nos sentimos mais alegres, em paz, pois agora estamos na presença de Jesus, nosso Mestre, que nos acompanhará durante todo esse grupo de estudo, possibilitando que aquilo que for necessário surja através de nós ou através de vocês que participam, através das redes sociais. Que assim seja. Que assim seja. Então, o tema de hoje é preconceito. Quem puder compartilhar essa live para que mais pessoas possam assistir e também entrar em contato com esse tema, agradeço desde já. Então, preconceito, eu vou pedir para a Cláudia falar aqui primeiro, que ela trouxe, antes da definição de preconceito, do conceito, né? Então, qual o conceito do conceito? Para a gente chegar no preconceito, vamos falar primeiramente do que é o conceito. O conceito, na concepção da palavra, vamos dizer assim, ele é a caracterização de algo. O conceito, então, é aquilo que é concebido em pensamento sobre algo ou alguém. É a maneira como pensamos sobre algum assunto, elemento, objeto ou pessoa. Ou, pelo menos, deveria ser, que nós pensamos a caracterização de algo que passou por nós, pela nossa visão, não pela visão de outro. A gente vai chegar lá. E nós fazemos uma certa, assim, não confusão, mas nós classificamos, conceito e definição como a mesma coisa. Na verdade, Agora está com som,
Volta um pouquinho aí, Cláudia. Vamos voltar? Gente, vamos voltar então, porque estava sem som, nos avisaram aqui. Então, voltando ao nosso assunto, pré-conceito, nós vamos primeiro explicar, né, o que seria conceito, para a gente entrar no assunto. Então, o conceito, ele pode ser traduzido como uma concepção ou a caracterização de algo. Então, o conceito é aquilo que é concebido em pensamento sobre algo ou alguém. E olha que essa parte é interessante. É a maneira como pensamos sobre algum assunto, elemento, objeto ou pessoa. Então, é uma coisa relativa. Passa pelo nosso crivo, pela nossa experiência, para aquilo que eu tenho de conhecimento adquirido sobre o assunto. Diferente do conceito, que a gente costuma tratar os dois como sinônimos, né? A definição de algo, de alguma coisa, é uma explicação mais objetiva. É diferente, não passa pela relatividade, não passa pelo meu conhecimento. Não é diferente para mim, para você, para o Lucas, para o Eduardo. Ele é o que é. Né? Então, voltando ao nosso exemplo, né, do triângulo, um triângulo equilátero, ele tem as características dele, a definição dele. E isso não vai mudar no meu ponto de vista, nem no ponto de vista de outras pessoas. Diferente de conceito. E aí o que eu falei que é interessante nessa frase é a maneira como pensamos aqui, como nós pensamos sobre algum assunto. Quando a gente fala em preconceito, esse conceito nem sempre é nosso. Esse conceito veio já de outras pessoas e foi trazido até nós. Então, nós não passamos pelo nosso crivo, do nosso pensamento, da nossa vivência. A gente pega o conceito já pré-estabelecido de outro e traz para nós. E acho que nessa linha, quando você pensa em preconceito e do que é o conceito, a gente vai entendendo que aquela pessoa que é preconceituosa de uma forma assim óbvia para qualquer outro que não seja, para ela não é um preconceito, para ela é um conceito. Né? Dentro do olhar dela, aquela pessoa com aquelas características não tem lugar, porque o conceito é outro, então ela não é um preconceito, ela é o conceito do que ela acredita. Né? Sim, ela nem sempre entende que aquilo é um preconceito. Exatamente. Ela já aceitou isso de uma maneira tal, que aquilo para ela é um conceito dela, que ela analisou e entendeu dessa forma. E isso é importante, né? Principalmente essa característica do pensamento, né? O filtro do pensamento, ele é importantíssimo na questão do conceito ou do preconceito em si, é que a gente se acostumou a falar em preconceito já para o ato, né? Muitas vezes associado à discriminação, e não nesse passo anterior que a Cláudia colocou, que a Sandra colocou, ainda na elaboração de um conceito partindo de uma definição própria ou não. Mas imagina a complexidade, né? Hoje nós somos encarnados aí mais ou menos uns 7 bilhões, ou seja, são 7 bilhões de mentes pensantes tirando conceitos a todo instante de tudo. E ainda mais com o poderio, né, das redes sociais que nos faz, ao mesmo tempo, ao estarmos distantes, estarmos conectados com tudo, nós quase que passamos a ser onipresente, né? É quase que uma brincadeira de ser Deus. Então a gente hoje tem uma opinião formada de quase tudo, mesmo sem ter as definições, mesmo ainda sem elaborar os conceitos próprios. Por quê? Nós somos bombardeados de informações e de conceitos de outras pessoas que já elaboraram antes de nós. Então nós vamos o quê? Adquirindo e pondo para dentro de nós, dentro da nossa mente, algumas informações que
quando a gente para analisar, nem sempre faz sentido. Então, às vezes, a gente olha para uma cultura e traz elementos de uma cultura diferente da nossa, e pode ser que isso não se encaixe na nossa, ou vice-versa. E aí a gente vai tendo esses probleminhas que o preconceito, ou um conceito mal elaborado, e principalmente quando ele vai para a ação, causa. Então, quanto mais a gente conseguir, né, dentro dessa linha de pensamento, trabalhar internamente, primeiro os nossos conceitos, trabalhar primeiramente a nossa mente fazendo esse filtro de que o que realmente é meu, o que eu estou trazendo de outras pessoas ou de histórias familiares, como a Sandra bem disse, né, um indivíduo o preconceito clássico, né, na cabeça dele, ele não é, né, porque aquilo já é um conceito estabelecido e provavelmente para essa pessoa ele está agindo de forma natural e normal. É quem olha de fora que tem um conceito diferente e aí vai gerando o quê? Mais conflito e na maioria das vezes, infelizmente, não leva a solução nenhuma. Sim. Porque ambos os lados com conceitos rígidos não conseguem chegar num equilíbrio e num consenso. Então eu colocaria nesse passo aqui do conceito, ou do preconceito, para a gente estar mais aberto nessa caminhada, seria um processo de desconstrução ou desaprender muitas coisas que a gente aprendeu. E aí, eu iria, né, refletindo que quando a gente tem uma vontade, um desejo, que a gente não consegue realizar ou manifestar. Então, por exemplo, nossa, eu queria ser muito bonita, ou eu gostaria, assim, muito de ser bem-sucedida, ou rica, ou magrinha, ou, né, assim, e eu não consigo realizar isso, ou até a questão da homossexualidade mesmo, né? Eu quero ser hétero, eu quero ser homo, né? Eu quero assumir esse lado, mas eu não consigo, eu não tenho força para isso. Então, a gente vai, como que eu vou dizer? Fechando, sufocando isso dentro da gente. E aí, isso vai levando a gente a um estado de culpa, porque a gente se culpa por não ter coragem de fazer o que a gente gostaria de fazer. E a culpa nos leva a próprio preconceito, porque quando você se culpa e vê o outro que consegue fazer aquilo que você não faz, você não consegue, não tem força, não importa o motivo, você não consegue realizar, você começa a ver aquelas pessoas que fazem o que você gostaria de fazer com raiva. Então, atrás do preconceito sempre tem uma raiva, né? Que é a raiva daquele que consegue fazer o que você gostaria de fazer. Então, não cabe no meu círculo de convivência o obeso. Se eu quero ser magrinha e eu me sinto obesa, independente de ser ou não, porque tudo é mental, tudo é pensamento. Eu me acho gorda, me acho com um corpo XYZ, né? Um corpo feio. Mas eu vejo alguém com um corpo bonito e tal, ou um obeso, né? Gente, desculpa, eu tô confundindo tudo, tá dando para entender? Mas eu vejo o obeso, esse obeso não vai ter lugar no meu espaço. Porque ele grita daquilo que está dentro de mim. Então eu me sinto gorda. Esse obeso, eu vou pegar raiva dele. Ele grita o que te sufoca. Isso! Ai, obrigada, Edu, é isso. Então, assim, se eu tenho meu lado homossexual gritando dentro de mim e eu não quero que ele saia por N motivos, né? Quando eu vejo um homossexual feliz, realizado, isso dói, grita dentro de mim. E eu não vou querer uma pessoa dessa perto de mim, porque ela vai estar o tempo todo batendo naquilo que está aqui dentro. Então, assim, o preconceito também tem esse lado, onde aquela pessoa reflete o que está mal resolvido dentro de você.
muitas vezes. É uma visão interessante. E essas projeções, né, que a Sandra trouxe, elas acontecem praticamente a todo instante, né? É tudo aquilo que nos falta, não está bem resolvido, nós temos uma tendência de projetar os outros. Talvez até como um mecanismo de defesa, Sem né? Um dúvida. mecanismo de defesa ou de autoproteção. Só queria acrescentar também que nisso que ela trouxe, que é muito rico, o fator em si da discriminação ou do preconceito, ele não é exatamente, às vezes, o mesmo do acontecido, né? Então, alguém discrimina ou tem preconceito por um homossexual, não necessariamente, de regra, ele tem a questão da sexualidade mal resolvida, porque os traumas, eles se originam de diversas formas e vão refletir em coisas que se assemelham, né? Um simples desejo de uma criança em ser jogador de futebol que foi tolhido, qualquer coisa que represente isso na vida dela e outros, né? Por exemplo, então a outra pessoa assumindo a homossexualidade ou assumindo um trabalho, qualquer outra coisa, significa o quê? Que ela está se realizando. Então, não consegui me realizar, então aquilo me incomoda. Isso. Então, se incomoda, aí eu teria duas chances, né? Dois caminhos de oportunidade. Um é eu continuar projetando, que não vai resolver. Ou o segundo é olhar, poxa, se isso está me incomodando muito, o que eu tenho para aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente? Ou o que falta de realização? Enfim, qualquer coisa que nos leve para dentro, para voltar para a nossa mente, para os nossos pensamentos e descobrir ali o que está nos impedindo de ter uma vida mais feliz. Que, na maioria das vezes, é o que pega, né? Quando a gente não consegue ser feliz dentro daquilo que é possível, a gente não permite com que os outros também sejam, né? Ou quando a gente não consegue amar dentro do possível, a gente não permite também, né? Mas os traumas não são exatamente na mesma moeda, né? Ele pode ser de diversos traumas. E eu acho que aí vem a questão do próprio ambiente de aprendizado, porque não precisa ser um trauma também, né? O preconceito, ele nasce num ambiente familiar, por exemplo. Se o pai tem um preconceito pesado, independente de qual seja a matriz do preconceito desse pai, vamos pensar nesse filho. Se essa criança ou esse adolescente é preconceituoso, e aí, né, a gente traz a questão da minoria, que é o que mais grita, né? Às vezes, ele nunca parou para pensar no porquê que ele é, mas ele sempre aprendeu que é assim, né? Então, ele repete padrão de comportamento. E aí, essa coisa do autoconhecimento que você traz, Lucas, é fundamental, porque a gente repete padrões de comportamento a vida inteira e a gente não se dá conta. Por quê? Porque o ser humano, ele é construído a partir do olhar do outro. Então, é o olhar da mãe sobre você, é o olhar do pai, é o olhar dos irmãos mais velhos, é o olhar dos tios, dos avós, que vão formando quem você é. Então, se você tem uma família, várias pessoas com preconceito, estão ditando para você as regras do que é certo, do que é errado. E você não consegue. Criança, como que vai absorver? Não vai. Quer dizer, ela vai absorver, ela não vai conseguir compreender. E ele cresce, assim, numa coisa automática, né? É uma repetição. E quando você vem para o autoconhecimento, é muito legal, né? Porque você percebe isso. E eu diria mais, gente, autoconhecimento sem psicanálise, cara, eu acho que não chega. Não. Quer dizer, acho difícil, no sentido da profundidade, porque a gente sozinho, vamos pensar, no autoconhecimento, a gente começa a se analisar. A gente consegue chegar num bom lugar. Essa coisa do padrão, do que é social. Mas tem os nossos nozinhos que a gente precisa de um terceiro neutro que consiga, né, direcionar, mas é o que faz a diferença. E dentro do que você falou sobre preconceito, me veio uma outra reflexão, né? Se eu tenho, por exemplo, uma vontade, um desejo reprimido, e eu acabo criando um preconceito com relação às pessoas que conseguem se definir e se desenvolver dessa forma que eu gostaria, eu também posso criar um preconceito contra mim mesmo.
Por quê? Me achar inadequado, achar que eu não sou capaz. É uma outra forma de preconceito, não com relação ao outro, mas com relação a si próprio. Algo que a gente estava comentando um pouquinho antes da aula, que até da nomenclatura da religião, né? Espírita kardecista, ou a gente vai falar sobre isso ainda, mas muitos espíritas têm dificuldade de assumir, né, que é espírita, ou qualquer outra doutrina, de assumir porque tem preconceito com si próprio, né? É um sofrimento duplo, porque gosta, mas também não consegue se colocar, porque também tem receio, que aprendeu de outra forma, ou teve experiências, enfim, não o motivo não seja, mas isso também acontece. Em vez de você criar o ódio pelo outro, você começa a si próprio, né? Contra si próprio, né? Essa inadequação, esse ódio vem para você. Mas eu acho que é justamente daí que nasce o preconceito. Porque quando vamos supor, eu tenho preconceito de obesidade, né? Aí eu vejo uma pessoa obesa feliz, realizada, dançando, curtindo, de biquíni, de fio dental. E aí eu falo, meu, como assim ela consegue? E eu não consigo. Então é a raiva de mim, contra mim mesma, que eu jogo para ela. Mas a raiva é isso que você está falando. Essa raiva é contra a gente, né? Não é contra o... Eu gostaria de trazer um ponto que você tocou, que lá no livro Renovando Atitudes, quando fala de preconceito, ele coloca com muita sabedoria sobre as crianças em casa, a responsabilidade que nós temos do que falamos em casa, porque as crianças ouvem. Eu vou dar um exemplo simples. Se eu sou corintiano e falo que tem que odiar ao Palmeiras, a criança ouviu e vai levar isso para a vida dela. Quando você pergunta, mas por quê? Porque tenho que odiar o Palmeiras. Ponto final. Porque eu sou corintiano. Nunca parou para pensar. E aí nós trazemos esse exemplo para as religiões, trazemos esse exemplo para o gênero, para as nacionalidades, cor da pele, tá aí. Olha como que a responsabilidade que nós temos. E o Jean comentou logo uma colocação simples, que o preconceito está ligado ao desrespeito. Sem dúvida. Desrespeito à opinião do próximo. E a Neura coloca que ninguém nasce com preconceito. Ninguém. Não adianta, porque você nasceu em uma determinada região, que você vai nascer com preconceito. Não. Isso é uma formação que tem. Isso é o meio, né? É o seu ambiente. É o meio, mais aquilo que a pessoa, né, acaba criando com ela mesma, que é esse exemplo da obesidade, que eu me aceito, aí eu jogo para o outro. Ok, mas aí é o conhecimento dela, né? Oi? A hora que ela começa a se conhecer e entender, ela pode mudar isso. Né? Ainda continuando no que a Neura trouxe, né, ela traz uma observação ali que cabe a nós espíritas refletirmos, né? Ela fala, ninguém nasce com preconceito. Concordo que quando nós nascemos, nosso jarro ainda está vazio, né, para ser preenchido durante a vida. Mas aqui a gente tem que acrescentar também a visão da reencarnação, né? Porque aí ela vai ampliar um leque, uma gama de possibilidades muito grande. E nós, por mais que nascemos com esse jarro vazio, nós nascemos com tendências já pré-construídas. E que muitas vezes, ou melhor, em todas as vezes, nós vamos nascer dentro de circunstâncias que serão apropriadas para o nosso próprio desenvolvimento. Né? Então, aquelas tendências, elas vão ser postas em prática nessa vida, através das adversidades, enfim, daquilo que surgir na vida, também para a gente trabalhá-las. E mais ainda, né, quando a gente amplia o conceito da reencarnação, nós passamos a compreender que hoje nós estamos desta forma. Sim.
amanhã nós estaremos de outra. Em outras vidas nós já fomos praticamente quase tudo. Então, aquele que nós odiamos, provavelmente a gente já foi. Né? A gente já foi mulher, a gente já foi homem, branco, negro, pardo, índio, qualquer raça, qualquer condição financeira, sexual, porque a probabilidade é muito grande da gente ser, né? Então, quando a gente olha para a reencarnação e vê que nós também já estivemos do lado de lá, que hoje a gente apedreja, traz uma autoconsciência. Fala, pô, peraí. Aí a gente retorna a Jesus. Jesus não fala explicitamente preconceito, que talvez ainda não existisse esse termo naquela época, mas ele fala de forma muito mais abrangente sobre amar a si mesmo, amar ao próximo como amar a si mesmo, né? Isso eliminaria todos os tipos de preconceito, porque nesse mandamento já engloba tudo. Se eu consigo amar ao próximo como me amo, poxa, por mais que eu ainda não me amo 100%, eu também não vou exigir do outro, né? Então a gente se equilibra, a gente se equivale para poder, enfim, trilhar o caminho que Jesus, né? Que foi um grande exemplo de uma pessoa disponível ao aprendizado sem preconceito, tanto que ele estava com os ricos, com os mais pobres, com a prostituta, mas também estava lá com o clero. Ele tinha contato com todos os níveis sociais e com todos os tipos de pessoa. Tanto que no livro Renovando Atitudes ele fala da visita de Jesus à casa de Zaqueu, né? Onde muitos eram o contrário, ou seja, né? Muitos foram preconceituosos, porque Zaqueu era cobrador de impostos, e com certeza quando ele estava também lá com a prostituta, com os pobres, os outros também tinham preconceito por ele estar lá, né? Ou seja, uma coisa é certa, a gente nunca vai agradar todo mundo. Então, por isso que é importante elaborar, né, que nem a Cláudia trouxe aquela hora, o nosso pensamento para termos conceitos mais flexíveis e não conceitos já rígidos que nos impossibilitam de mudar e de crescer. Quando Jesus vai ao poço pegar água, que ele estava com sede, e encontra com a samaritana. Que estava na Samaria. Estava na Samaria. Lembrando, Samaria é uma região também de judeus, mas seria uma região onde o pessoal se afastava dos judeus, né? Essa mulher, de imediato, ela ficou com receio de ficar ali com Jesus, que, falando do jeito que você falou, da maneira que você colocou, Sandra, ela já se preocupou. Eu não posso ficar perto dele. Ele vai ter um preconceito comigo. Mas não, Jesus falou, não, se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Então ele traz essa posição sem preconceito algum. E Jesus tem diversas, a gente podia citar diversas passagens onde ele demonstrou, ele é que é o nosso modelo, nosso exemplo, né, de como lidar, né, com todas essas situações. Então, o bom samaritano, a mulher samaritana, né, na Samaria, que você citou, Zaqueu, a mulher adúltera, ele não julgou, ele não condenou, a cura dos leprosos, que eram pessoas, né, com uma doença, viviam isolados, apartados da sociedade, por conta dessa doença que era contagiosa e não tinha cura naquele ponto, naquele momento. Então, ele convivia com todos. Então, Jesus é o nosso modelo mesmo, é o nosso maior exemplo. Ele não tinha conceitos pré-estabelecidos. Mas aí, assim, ele sabia. Mas ele tinha os seus próprios conceitos. Não era conceito, ele tinha, acho que, verdades. Porque ele estava no canal direto, né? Com o sagrado. Então, ele não tinha dúvida. E você pode ver que nas várias passagens todas dele, nada atingia ele. Nada. Podia ser apedrejado, xingado. Ele estava acima disso. Porque ele sabia quem ele era. E o que ele estava fazendo aqui. Que é o que a gente não sabe. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? A gente só tem uma missão que eu compreendo, né? No meu jeito de entender e de perceber. A única missão que a gente tem aqui é a gente entrar em consonância com a lei de amor.
E para a gente entrar nessa consonância, o único caminho, para mim eu não vejo outro, é combater os nossos egos, a nossa personalidade. Porque enquanto a gente tiver orgulho, egoísmo, e todos nós temos, e assim, a gente não vai se livrar disso, mas enquanto a gente não aprender a viver no equilíbrio desse orgulho, desse egoísmo, compreendendo, percebendo em que momento o meu orgulho está falando, né? E o que ele está me dizendo. Porque existe orgulho positivo? Existe. E existe o negativo. São os dois extremos. Então, esse autoconhecimento que a gente estava falando é muito além. É quando você consegue perceber que, quem está falando agora é o orgulho, pera lá. Então, Jesus não tinha isso. Jesus sabia, ele estava na plenitude dele. Porque esse processo, em algum momento lá, ele fez. Né? Ele não tinha, ele estava... Então, a nossa missão, no meu entender, é esse. Quando a gente conseguir se conhecer nesse ponto, sabe? De identificar nosso orgulho, nosso egoísmo, e não deixar que eles falem por nós, reajam por nós, pensem por nós, aí a gente vai conseguir chegar no caminho. Até lá, os exemplos de Jesus, lógico que é o nosso maior mestre, mas como um ser humano que não sabe nem quem ele é, e os padrões que ele repete, ele vai conseguir chegar perto. Vai conseguir analisar isso. Sabe por quê? Por exemplo, um exemplo assim que eu fiquei chocada. Eu tinha meus 20 e pouquinhos anos, e na minha família era muito comum eu ouvir assim, gente, vamos dormir cedo hoje? No domingo à noite. Amanhã é dia de branco. Então vamos lá? Isso pra mim, gente, era normal. Até que eu comecei a namorar o meu primeiro marido, que era um negro. Quando meu pai falou isso no domingo à noite, pra ir embora, pro namoro acabar, porque, né, no dia seguinte não ia trabalhar, meu pai usou essa frase, vamos embora, né, amanhã é dia de branco, não tem que trabalhar. Ele virou pro meu pai e falou, é verdade, o negro não trabalha, né, seu filho? Gente, só ali que eu consegui entender o preconceito da frase e o quanto eu repetia o padrão. Então, a gente não se conhece, né? Então, como que a gente pode pensar em imitar Jesus no sentido puro, se a gente não consegue se conhecer, se perceber os próprios padrões? E o padrão, gente, vem antes do ego. O ego é muito mais profundo. Agora, padrão é isso que a gente aprende com pai, com mãe, com escola, socialmente falando. Então, assim, é simples, mas não é difícil. Não é fácil. Como foi colocado aqui, nós temos hoje, né, hoje não, sempre teve, lógico, mas o livre-arbítrio de poder mudar aquilo que veio de nossos pais. Sem julgamento a eles, nos deram o melhor. Com certeza. Nos deram o melhor. E, nesse momento, nós podemos fazer essa opção. O preconceito hoje está no nosso dia a dia com muitas coisas que nós podemos pensar de maneira mais leves de como Jesus fez. Concordo com você. Se a gente também pensar que eu só posso melhorar se for igualzinho a Jesus, mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que a grande diferença é aqueles que tentam mudar. Aqueles que Que empenham tentam esforço. ser igual a Jesus. Essa é a grande sacada. Então, nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, essas situações. Vamos tocar nesse assunto da religião, como o Lucas começou a colocar. E se nós formos falar como espíritas de outra religião, vai ser fácil. Mas dentro da doutrina nós temos, uns não podem falar que é kardecista, outros só falam kardecista. E só são espíritas, só são cristãos que falam do amor.
Então, esse tema da religião, acho legal. Do espiritismo, né, quando Kardec pergunta aos instrutores da codificação, né, qual nome seria utilizado para essa doutrina que estava nascendo, né, os espíritos respondem claramente, né, se chamará doutrina dos espíritos, para lembrar que ela é nossa, não de vocês, né? E aí ficou a doutrina espírita, porque espírita não é só para quem é espírita na prática religiosa, né? É a doutrina daqueles que nós somos, né? Mas estão no outro lado da vida, e ali tem as condições de nos orientar. O termo kardecista, é uma das versões aí que a gente pode atribuir, ele fica muito mais acentuado, principalmente quando a Umbanda começa a tomar uma proporção maior, né? O espiritismo já havia aqui no Brasil, né? Não ainda tão difundido comparando com outras religiões, principalmente a religião católica apostólica romana. Mas quando começa o movimento de Umbanda a tomar um corpo, uma proporção muito grande do movimento, e por ser também uma religião espiritualista, começou a se confundir. E ela se estrutura, né, em um dos seus pilares, né, ela tem um corpo próprio, mas ela também bebe numa fonte que chama candomblé, e nas doutrinas de matriz africana. Assim como todas as religiões, elas vêm de outras, né? Tudo vai se transformando, né? E naquela época, quem cultuava ou praticava mais, né, as religiões de matriz africana eram os negros escravos que aqui estavam. Então começou a se separar, tanto que a gente encontra nos livros mais antigos ou nos escritos da época, espiritismo de Umbanda, espiritismo kardecista, ou espiritismo alto, espiritismo baixo, espiritismo de mesa branca começa a surgir aí, ou espiritismo de magia negra, e aí ficou-se kardecista, né? Porque Kardec codificou lá junto com a turminha dele, então somos kardecistas. Mas em nenhum momento, pelo menos enquanto Kardec era vivo, esse termo foi atribuído. Isso surge aqui no Brasil por essa distinção, fruto até de um desconhecimento, de um preconceito que ali estava dormente, talvez não fosse algo tão claro, mas ainda hoje convido a todos a recordar, em algum momento da vida já deve ter passado por isso, quando você fala, você é espírita. Espírita do quê? Mesa branca, kardecista, umbanda, candomblé, é isso, aquilo. E quem já às vezes tem alguma dificuldade, fala, não, eu sou kardecista, né? É um termo que eu, em particular, né, que isso não quer dizer nada, não gosto muito. Eu gosto mesmo do termo espírita, que eu acho que o espiritismo é a nossa doutrina que está em contato com os espíritos, mas principalmente que o Eduardo trouxe, e que também está na codificação, que é o cristianismo redivivo, ou seja, é aquela doutrina que traz de volta os ensinamentos de Jesus de uma outra forma. Então, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos Jesus do começo ao fim, ou seus ensinamentos, né, do começo ao fim. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, que foi o primeiro, tem ali uma infinidade de questões que respondem dúvidas de forma muito objetiva, né, a respeito desse mundo dos espíritos, né, e outras dúvidas mais. Depois vem o livro dos médiuns, depois vem o Evangelho, né? Então, a própria doutrina, enquanto movimento religioso, ela demorou um pouquinho para amadurecer, ela era algo muito mais filosófico, e o intuito era, segundo consta na época de Kardec, que esse conhecimento fosse utilizado por todas as religiões que assim entendessem que deveriam buscar, né? O Livro dos Espíritos, ele não fala especificamente de quem é espírita, ele traz respostas muito claras, o Livro dos Médiuns também, e o Evangelho foi escolhido pela espiritualidade da codificação como sendo o pilar moral para sustentar esse tripé da doutrina dos espíritos, né? Mas também, assim como o Eduardo falou, a gente se acostuma a só falar, né, das outras religiões que têm preconceito para conosco, né? Mas nós também temos os nossos preconceitos, inclusive com outras formas de manifestação do espiritismo. Sim.
Então, tem lá aquele que escuta tal música, pode, o outro a gente já não gosta. Ou se usa uma camisa igual a nossa, pode. Se o outro usa uma camisa com logo diferente, já não pode. Ou aquele lê o evangelho primeiro e não no final. Então a gente cria também mecanismos de separação, que é o preconceito gritando dentro de nós, que não conseguimos ainda ter um movimento unificado, né? E o movimento de unificação, quando ele surge com Bezerra de Menezes, quando era presidente da federação, creio eu que justamente por isso ele ficou um pouco prejudicado, porque a unificação não quer dizer todo mundo falar exatamente a mesma coisa, na minha visão, mas quer dizer a gente poder estar todo mundo junto, mesmo pensando diferente, né? E aí sim conseguir seguir adiante com uma estrutura, óbvio, né? Que é necessária em qualquer agrupamento, você tem uma estrutura de regras, de conduta, mas a gente não consegue, né, se unir nem enquanto espíritas, e às vezes a gente exige que as outras religiões nos aceitem. Então vamos começar também a dar o exemplo, né, aceitando os nossos irmãos também espíritas que manifestam a sua prática de uma forma diferente da nossa, assim como os nossos irmãos umbandistas, candomblecistas e qualquer outra vertente religiosa, e assim também como aqueles que não têm religião definida, né, os ateus, que também fazem parte desse mundo e são tão importantes quanto nós para a criação. E eu acho que aí a gente esquece, né, ou todos nós esquecemos, todos, sem exceção, que todos somos espíritos, não é? Nós somos espíritos. Então, do que é que a gente está falando quando você fala do outro? Né? As manifestações espíritas. Gente, se nós somos espíritos, como que a gente vai falar? E a gente esquece disso. Então, quando o Lucas fala da separação, é isso mesmo, né? A união, unificar, é lembrarmos que somos todos vindos da única fonte, né? Que é a fonte criadora, que é Deus. Então, assim, se a gente entender isso, que nós nascemos dessa mesma fonte, era para acabar tudo. Não era para ter mais nada. Porque somos todos irmãos em espírito, somos filhos do mesmo pai, né? Então, assim, que direito temos nós, como disse o Jean aí, a questão do desrespeito, né? Que direito temos nós de não respeitarmos o outro, e é isso que o Lucas falou, aqui somos só nós, mas dentro da CIAL, dentro de qualquer casa, existem as questões onde um olha o outro e julga, e o preconceito nada mais é do que julgar o outro que é diferente de você. E quem é o ser humano que não julga? Não existe, gente, não existe. Nós falamos há 2 semanas atrás, né? O julgamento não é uma coisa diferente do que nós achamos que deveria ser. Porque a gente não deveria assim, nem analisar. A gente deveria apenas observar. Não é analisar. Porque o que é do outro não nos pertence. Então, se a gente entende que a gente vai analisar uma situação que não é nossa, a gente pode observar. Sim, e de nós exatamente. Opinião, deu opinião, você já está. Para ficar mais leve, Sandra, você pode julgar para você tirar um parâmetro para a sua vida, o que você deve ou não fazer. Ponto final. Para você. E não para os outros. Né? Aí, que passa o que você falou. É grande lá. Eu não julgo, eu condeno. Né? É mais. Então, aí que é a grande dificuldade. Voltando para a questão, deixa eu falar uma coisa que está me gritando aqui. Tudo isso que a gente está falando passa assim por uma palavrinha
que a gente devia usar mais, que é respeito. Pois é. Né? Se nós tivéssemos respeito pelo outro, também acho que ia ser muito mais simples. Né? Se a gente não julgasse e condenasse, mas se a gente respeitar esse ser, esse espírito que nasceu do mesmo pai, que veio da mesma fonte, que tem provavelmente as mesmas dificuldades que nós temos, provavelmente não, com certeza tem as suas dificuldades, as suas diferenças, o seu grau evolutivo, e está tudo certo. Exatamente. Respeito. Respeito e essa consciência, né? Exatamente do que você falou, de que está cada um no seu momento de aprendizado, está cada um no seu degrau. E a gente não entende, a gente quer passar régua. A gente quer passar régua. E que o outro seja igual a gente, né? Então você passa a régua, passa o trator em cima, né? Como se aquilo que você vivencia é o certo para todo mundo. Isso. Não quer dizer que não está certo. Que você está certo, aquela é a sua verdade, é a sua vivência. Mas aquilo é seu. Isso. Aquilo não pode ser nivelado para todo mundo. E nem referência, né? E eu falo por mim, entendeu? De repente, nossa, se eu conseguir XYZ na minha vida, eu olho para uma pessoa que está vivendo olhava, né? Para uma pessoa que estava passando por uma situação semelhante à que eu passei, e eu consegui sair dela e dei a volta por cima, como assim o outro não sai? E não é assim. Aprendi. A vida do outro é do outro. E os recursos que eu tenho, ela não tem, as vivências, a bagagem dela, a formação dela, a estrutura, a persona, tudo, né? E até mesmo outra diferente. Coisa, né? A necessidade que aquele espírito tem daquela vivência. O aprendizado de cada um. O aprendizado daquilo. Aí volta a reencarnação. Por aqui. Sim. Quando nós falamos de encarnação, para que nos serve? Olha aí. Para vivenciar tudo. Vivenciar tudo. E junto com a lei da reencarnação, a lei de ação e reação. Né? Sim. Então, da mesma forma que existem os sofrimentos, também não existe perante a lei maior sofrimentos em vão. É claro que nós temos o dever, enquanto cristãos, em minimizar ou evitar ao máximo, dentro daquilo que conseguirmos, não proporcionar mal a nós mesmos e aos outros, né? Mas também nós compreendemos que as leis estão aí e nada foge da lei maior, né? Tudo se tem um aprendizado. E isso nos faz também trabalhar algo que é muito, mas muito difícil, eu falo por mim, para a gente olhar também para aqueles que cometem esses atos de preconceito, que nós já também cometemos muitas vezes, e talvez cometeremos ainda, com os olhos da compaixão, dessa mesma compaixão que a gente está aqui falando, daquele que foi vítima de um preconceito. Né? Isso é dificílimo, né? Porque a gente olha, e sempre vai olhar com os nossos olhos, mediante as nossas informações internas, ou seja, como eu gosto de falar, com as lentes dos nossos óculos. E às vezes a lente do nosso óculos ela já tem uma foto pré-definida. Então sempre vai ter um pouco de nós. Né? Então a gente precisa limpar a lente. Mas quando a gente olha para essas situações, é importante também a gente exercitar a compaixão e o amor para aqueles que fazem isso, porque nós também fazemos e ainda vamos fazer, né? Mas é um exercício assim de muita grandiosidade e também nos faz não ter preconceito com aqueles que cometem esses atos que não são tão saudáveis assim, né? Um exemplo assim bem provocativo, mais atual, mas sem entrar na polêmica, né? O caso lá do moço que insultou o motoboy, né? Fato, né? Tá lá, um fato aconteceu, né? Quantos de nós tivemos a compaixão também, além do motoboy, por aquele moço que cometeu esse ato? Será que nós trilhamos em algum momento a estrada que ele trilhou? Para hoje crucificá-lo? E aí a gente volta a Jesus, né? Na passagem lá de Maria, que ia ser apedrejada, né? Jesus fala, aquele que não tiver nenhum pecado, que atira a primeira pedra. De repente sai um, sai dois, sai três,
e assim Sai do vai. meio. Não fica Então não ninguém. sejamos nós, Fica só Jesus e ela. não sejamos nós aqui então aqueles que representam a boa nova, né, ou consolador prometido, a jogar mais pedras em alguém que pode ser que esteja sofrendo também. Claro, compaixão para os que sofreram, mas compaixão por aqueles que fizeram sofrer. Isso é um ato assim que talvez um dia a gente chegue mais próximo dessa completude que é o amor. Mas é um ponto de reflexão para a gente exercitar. Mas se a gente entende que é difícil a gente ter compaixão, a gente ter esse grau, né, nesse nível de amor, que seria o ideal, só a gente entendendo que aquele indivíduo merece ser respeitado, e a gente entendendo que a gente não tem que julgar, já não precisa. Ainda que não chegue, não que não precise, Deus ia chegar na compaixão, nesse amor, mas ainda que não consigamos chegar a isso, só o fato da gente lembrar que a gente não tem que julgar, a gente não julga. Então aí a gente nem olha para isso e a gente segue o caminho sem olhar, porque quando você se depara com uma notícia, seja ela qual for, você vai julgar. Porque você vai ou pro lado de um ou pro lado do outro, é instantâneo. Instantâneo. Por isso que eu falo, né? Gente, a mente da gente é uma coisa louca. Então, se a gente entende que a gente vai assistir, a gente vai julgar, a gente para de assistir. Se a gente entende que a gente está lá no Facebook, vai vir aquele monte de notícia, Facebook, sei lá mais o quê, rede social, vai vir aquele monte de coisa, e eu não vou conseguir me manter neutra, eu não vou conseguir deixar de julgar, eu não vou conseguir ter compaixão, eu vou me desconectar do Facebook, porque eu não consigo lidar com isso, né? Então, assim, são atitudes que a gente pode tomar, e aí a coisa que o Edu falou, que a gente pode mudar, a gente pode fazer as nossas escolhas diferentes. A gente não precisa seguir como todo mundo. Todo mundo tem Facebook. Ok, eu não tenho mais. E tá tudo certo. Mas são escolhas que você pode fazer quando você toma consciência. E a partir do momento que a gente toma consciência de uma situação, a gente precisa agir. Então tá, tomamos consciência do preconceito. E a partir de agora, o que eu faço com essa consciência que eu tomei? Porque se a gente ficar só conversando, falando, todo mundo ouvindo, é verdade, nossa, tem razão, nossa, é isso mesmo. E aí, a prática, né? Fez o quê? Porque, gente, é isso. A prática. O que vale é o dia a dia, né? Não é blá blá. Nosso, não é verdade? Para refletir dentro desse pensamento, né? A Daniela fala um negócio muito interessante, né? Que para justificar um erro do preconceito, nós cometemos um outro erro. Direto nós fazemos isso, né? E nunca tem fim, né? Porque Não tem. E eu colocar uma pimenta nisso daqui, que hoje acontece. Quantas vezes nós ouvimos ou estamos nas redes sociais, onde estão criticando os chineses? Quando criticam os chineses, eles estão criticando e falando daqueles que estão lá na China. Só que as crianças, aqueles que não têm um grande conhecimento, não entendem isso. Como eles vão tratar os chineses? Situação. Assim, como que a gente vai julgar dessa maneira, né? Eles moram aqui no país, eles não estão na China. E também toda aquela história, né, de que eles são os responsáveis, eles criaram esse vírus, tudo isso fica ali naquele limbo, né, das conjecturas. Da axologia. Da axologia. Axologia. Exatamente, a axologia, gostei do termo. Essa eu não conhecia. Porque, assim, muito se fala, né, em redes sociais, em jornais, foi criado e eles fizeram isso como uma arma biológica. Enfim, ninguém sabe a verdade.
A gente já julga, condena, inclusive pessoas que têm a aparência física de uma pessoa que mora nesse país é discriminada aqui no asiático, né? Que pode um asiático, lugar um oriental, que pode ter nascido em qualquer país dali. Eles têm uma aparência física parecida, semelhante. E só respondendo aí, quando você comentou, Sandra, e o que nós podemos fazer? Vigiar nossas palavras, nossos dedos ao digitar. É isso aí. Vigiar. Sem dúvida. A partir desse primeiro princípio. Analisar o que sai da nossa boca e das nossas mãos, da nossa mente. Esse é o caminho para colocar em prática. E é isso que eu chamo de entrarmos em consonância com a lei de amor. Porque a partir do momento que você se vigia e se percebe pensando de uma forma preconceituosa, ou julgando, ou condenando, e você se percebendo, evita de comentar, de digitar, Então, assim, ou, pelo contrário, você vai e traz uma palavra positiva, isso acho que a gente vai entrando em consonância com essa lei, não é? E é isso, Edu, é o vigiar mesmo, eu entendo que... E a questão do preconceito, para mim, né, ela é tão volátil, por isso que ela é complexa. Porque hoje a gente está falando de preconceito com esses termos, com esse conteúdo. Pode ser que amanhã isso tudo já... Como a Cláudia disse lá no comecinho, ele é um processo mental. Então, há 50 anos atrás, os conceitos de preconceito eram outros. Hoje, a gente tem um outro espectro de uma mesma coisa, que já modificou, justamente pelo caminho da evolução. Daqui 50 serão outros tantos, que a geração lá da frente vai olhar para nós e vai falar, nossa, olha o que eles faziam. Hoje não faz mais sentido, mas talvez naquela época fizesse, porque ainda a visão deles conseguia enxergar daquela forma. E isso vai facilitando com que a gente realmente não tenha, ou se tenha minimamente, o julgamento. E do que a Cláudia trouxe, né, o Eduardo falando dessa questão da China, enfim, eu costumo dizer que sempre que nós estamos diante de um fato, e se esse fato ele nos causa desconforto, a gente cria os nossos achismos para nos confortar. Então, a nossa mente, ela cria muletas mentais para minimizar as nossas dores, mesmo que seja a custo de machucar o outro. Só que eu não percebo isso, porque primeiro a mente, ela processa antes eu do que você. Sim. Então eu crio histórias, eu crio enredos, eu crio fantasias, eu crio teorias, mas no fundo, eu não olho para o que está em mim em desconforto. Quando a gente consegue olhar nesse caminho do autoconhecimento, enfim, tudo que a gente já falou aqui para as nossas dores, permitindo que elas venham à tona, sem descarregar no outro, a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo pouco em pouco, chegando num processo de mais liberdade e sem transferir para o outro as nossas dores. Lembro, antes da gente ter começado a fazer esses grupos de estudo aqui, foi 2 ou 3 semanas antes, a gente estava fazendo as nossas vibrações aqui, cada um teve a oportunidade, né, de falar, e a gente viu quão rico foi cada um falar de si próprio, pondo para fora as suas dores, sem julgamento e sem crítica, né? Que é o que a gente faz na dinâmica, onde todo mundo tem uma oportunidade de falar, não importa o que a pessoa está falando, porque é melhor que ela fale ali e põe para fora do que ela faça uma ação lá fora que seja equivocada. E só da gente pôr para fora, olhar para tudo isso, vai aliviando, né? Vai esvaziando. Então, aí pouco importa se o vírus é chinês, se o vírus é norte-americano, é brasileiro, afinal, tudo veio de Deus, então também é de Deus, né? Tudo é da fonte, e essa fonte é que está a chave, né? Quando a gente vai, por exemplo, na filosofia mais oriental ou hinduísta, eles têm uma visão bem bacana de uma coisinha chamada unidade. A unidade, ela representa o todo, ou seja, a fonte. E quando nós estamos uno
quando nós estamos uno, de volta com o Pai, a parábola do filho pródigo que eu cito para explicar a unidade. O filho vai, caminha, bate a cabeça, depois ele volta ao Pai. Quando a gente está uno com o Pai, a gente entende que o outro também é eu, e eu também sou o outro. E aí, tudo cai por terra. Tudo cai por terra. O respeito, que nem a Cláudia estava falando anteriormente, não tem sentido. Ele é lindo, mas ele é um passo necessário nesse momento. Porque na hora que a gente integrar de vez ao todo, tudo isso cai por terra. Vai perder o sentido. E aí a gente não precisa respeitar mais ninguém, porque nós já seremos exatamente o que o outro é e vice-versa. Claro, é um caminho, é uma caminhada, é um despertar, mas vamos, como a Sandra bem disse, começar a fazer a nossa parte, de pouquinho em pouquinho. Uma hora, com certeza, a gente retorna ao Pai. A gente já está com o nosso tempo aqui se findando, então, chegando às 9 horas. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Cláudia? Não. Já acho que foi bem enriquecedor tudo que a gente conseguiu refletir aqui. Eu acho que a gente conseguiu passar tudo. Não sei se tudo que a gente tinha ideia de passar, mas essa troca de informações, né? Essas reflexões são muito ricas, né? Então, acho que não tem nada mais a dizer no momento. Sandra? Eu não tenho nada para acrescentar. Aliás, eu acho que eu teria ainda muita coisa para a gente ficar conversando aqui sobre essas coisas. Aqui daria para ir ainda muitas horas aí adiante. Mas eu acho que, assim, a gente conseguiu, né, falar daquilo que a gente se propôs. E o que eu tenho aqui, acho que é agradecer, né? Porque é a primeira vez que eu tô aqui. E, enfim... gostei, foi uma experiência legal, esse bate-papo, fluiu, né, o povo, assim, tá todo mundo, ou seja, a Cial tá aqui, e foi legal perceber, foi legal perceber isso, né, a Cial tá aqui, né, não somos nós, tá todo mundo aí na internet, tá todo mundo interagindo, então... Quando nós falamos que a Cial não parou... Então, assim, estou muito feliz, sabe, de perceber, de ver toda essa interação aqui, embora estejamos só, né, fisicamente 4 aqui, mas ver o povo aí interagindo de verdade, é uma coisa assim, foi bem legal, então agradeço. Vai acrescentar algo? Só gratidão a vocês pela participação e a cada um que mandou seu comentário ou que somente ouviu. Com certeza mandou muita energia para a gente. Muito obrigado. Então, aproveitar esse momento em que aqui estamos, convido a todos novamente a fecharem seus olhos, imaginar aquela figura meiga de Jesus e sintam nesse momento, onde vocês estão, que essa luz que emana da fonte primordial de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, chega até você, até o seu lar, até os seus familiares, auxiliando exatamente naquilo que é necessário para a sua vida neste momento. Se é preciso fé, essa luz está cheia de fé. Se é preciso amor, receba um banho de amor. Se é preciso paz, aproveite que ela já está aí. Se falta alegria, agora já não falta mais. Se é preciso respeito, aproveite, pois nessa luz já há respeito. Enfim, tudo aquilo que você precisa e busca já está disponível. Apenas abra o seu coração e se permita receber de Jesus todos esses bálsamos de cura. Que assim seja. Que assim seja. Então, obrigado a todos que acompanharam o nosso grupo de estudo, que participaram, como o Eduardo disse, ou que estiveram presentes aí. Semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui de novo com outro assunto. Se vocês tiverem sugestões de tema, é só deixar aqui nos comentários que, dentro do possível, também a gente vai fazendo as aulas. Então, mais uma vez, gratidão a todo mundo. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite.